Bom, gente, com muito prazer recebo aqui em nosso canal, para mais um Segunda Dupla, o nosso querido amigo, professor Dr. Jorge Vieira. E o tema deste nosso encontro, a gente vai dar continuidade, né, praticamente ao tema da última semana, falando a respeito das mobilizações em torno do impeachment, né, esse pedido de impeachment do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que cada vez mais aprofunda o nosso país em uma crise sem igual. Então, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez a este nosso encontro. Eu queria saber do senhor como que o senhor viu aí as manifestações do último dia 3 agora, por todo o país. Boa noite. Boa noite, Gabriel. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui. Olha, você me permite fazer uma retrospectiva histórica para que aí sim a gente entenda a questão das manifestações. Olha, eu vou fazer uma retrospectiva histórica recente. Recente quando eu digo, porque se a gente levar em conta a história da humanidade, aí não tem limite, né? É muito grande. Mas se a gente pega um corte, eu vou fazer um corte histórico aqui do período da ditadura e pós-ditadura, para a gente entender a questão. No final da década de 70, começa, então, no Brasil, um processo de mobilização, né, dos movimentos sociais, da sociedade, que historicamente tinha, né, sido reprimida desde o golpe de 64, né? E aí começa, então, o regime militar de 64, começa, então, se desestruturar e, consequentemente, de ser desmoralizado, né, do ponto de vista das suas bandeiras, né? Que o golpe militar implantou a ditadura, né, militar, com governos repressores, né? Quantas pessoas não deram a vida e pessoas inocentes nesse processo, tá? E a mobilização do final da ditadura e no início da década de 80 a favor da democracia, então nós temos essa passagem, foi extremamente importante esse movimento social de partidos de esquerda, de entidades não governamentais, religiosas, como a própria Igreja Católica, que teve um protagonismo muito importante nesse processo, mas a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, enfim. A sociedade, efetivamente, teve um papel importantíssimo pelas diretas já, então, a reconstrução da democracia no Brasil, as diretas já, a emenda constitucional de Dante de Oliveira, do deputado Dante de Oliveira, já falecido, deputado do MDB do Mato Grosso, que foi derrotado e passou o colégio eleitoral, que aí, em 1985, tivemos a eleição de Tancredo Neves como presidente da República e o vice, o ex-presidente José Sarney, pelo colégio eleitoral. Ora, depois de 85, tivemos eleição para o processo constituinte, né? E, efetivamente, foi instalada, né, o processo constituinte para elaboração da nova Constituição Federal do Brasil, que vai acontecer, então, a sua promulgação no dia 5 de outubro de 1988. Olha, isso é um marco fundamental, resultado da mobilização da sociedade. O que acontece? Depois de 85, de 88, nós tivemos a sociedade extremamente mobilizada
para a primeira eleição presidencial direta pós-regime militar, então, em 1989, onde nós tivemos a polarização entre o ex-presidente Fernando Collor de Mello e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com dois projetos claramente distintos, opostos, né? O Collor representando o capital financeiro internacional, o neoliberalismo, e Lula, naquele momento, representando exatamente o capital nacional, as forças populares, democráticas do Brasil. O Collor se elege, mas depois ele, logo em seguida, vai sofrer um impeachment, fruto das irregularidades, a Operação Paraguai, aquela famosa doação do Fiat Elba, e o Collor, né, pressionado pelos erros da política econômica, o crescimento da miséria, da pobreza e tal. A sociedade estava mobilizada, Collor caiu, assumiu Itamar Franco, que foi o Itamar, o ex-presidente Itamar Franco foi o presidente de transição, e naquela época, vamos lembrar, que não existia a reeleição, e aí o Itamar, então, com a instalação do Plano Real, Itamar se fortalece e indica como presidente da República exatamente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso se elege na mobilização do Plano Real e implanta o projeto neoliberal que tinha sido deixado pelo Fernando Collor de Mello. E aí ele faz uma agenda de privatização das estatais, as telecomunicações foi um setor estratégico nesse campo, enfim, instala-se então no Brasil a cartilha neoliberal. Ora, a sociedade continuava mobilizada, tanto que o próprio Fernando Henrique Cardoso, ainda no processo já com a reeleição, se reelege presidente, só que a agenda neoliberal criou um caos no Brasil. Desigualdade social, miséria, pobreza, falta de assistência, desemprego, enfim. A agenda neoliberal foi um caos no governo Fernando Henrique, que as pessoas esquecem, né? De quem foi os grandes meios de comunicação, como Rede Globo, coloca Fernando Henrique como um estadista, como aquele cara que esquece exatamente do que aconteceu no Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos o Plano Real, que não foi dele, foi do Itamar Franco. Ele se apropriou da mobilização popular e traiu o Itamar com a proposta de emenda constitucional de reeleição, porque era Itamar que queria ser eleito pós-FHC, ele trai FHC, ele trai, desculpe, o Itamar Franco e se reelege presidente da República. Ora, é aí onde entra um outro projeto, né, que estava sendo mobilizado, discutido ao longo de todas as eleições. Lula foi candidato em 89, foi candidato em 94, foi candidato em 98 e, finalmente, Lula é candidato, né, em 2002, se elege, assume em 2003, com a agenda popular, do movimento social, etc. Tal. E aí a sociedade, com a eleição de Lula, os movimentos sociais meio que se desmobilizaram, né? Veja, acreditando a Constituição, a garantia constitucional, por um lado, e, por outro, a eleição do presidente que representava e representa esses setores populares. Aí onde está o equívoco. Por isso que eu estou fazendo essa retrospectiva histórica para trazer para o momento atual. Qual é o equívoco? De quem compreende, seja de direita ou de esquerda. Primeiro, nós temos que separar a mobilização popular, a importância da mobilização popular em defesa da democracia, em defesa dos interesses da sociedade, da maioria da população,
de uma agenda nacional, de um projeto nacional, dos governos de esquerda ou de direita. Está entendendo? Ela é fundamental. Por quê? No governo de direita é óbvio, porque o governo de direita é contra a agenda dos movimentos, da sociedade. Governos de direita, todos eles são defensores das elites econômicas, políticas, né? de projetos ideológicos, tal, contrária à maioria da população. Então, isso está provado, não tem. Então, quer dizer, a sociedade se dá conta de que é importante se mobilizar quando tem um governo de direita. Quando se tem um governo de esquerda, nós temos também que manter a mobilização. Para quê? Porque para que aquela agenda seja efetivamente pautada, seja efetivamente executada. É essa questão que eu quero trazer como importante a mobilização da sociedade, seja em governos de direita, para se contrapor a essa agenda nefasta, neoliberal, fascista, genocida, seja da extrema-direita, da direita como for, né? E na esquerda, a mobilização é extremamente importante para fazer com que a mobilização, a agenda desses setores seja efetivamente atendida e executada. Por quê? Porque o governo de esquerda não vai ter força suficiente só no campo institucional. Ele precisa das ruas para fortalecer a agenda popular. Perfeito. Professor, um próximo passo agora para a gente é o seguinte: no último final de semana, né, como a gente havia citado no dia 3, houve essa grande mobilização atualíssima a respeito aí de todo esse contexto que envolve os desmandos do governo Bolsonaro, e começa-se a se falar de black bloc, retorno de pessoas ligadas a esse movimento de violência, né? E então aconteceu isoladamente em São Paulo um momento assim tenso durante a mobilização, que foi justamente essa inserção desse pessoal, quebrando agência bancária, agência de automóveis e tudo mais, justamente para desequilibrar esse processo e colocar essa pecha de que a esquerda está patrocinando, na verdade, um quebra-quebra, vandalismo, isso, aquilo, outro. E o presidente, por outro lado, ele não é bobo, já está usando desse artifício, dessa artimanha, justamente para ficar batendo nessa tecla. O que o senhor tem a falar sobre isso, professor? Porque é um golpe baixo, eu acredito. Isso. Olha, eu quero dizer o seguinte, Gabriel, com muita objetividade. O que eu tenho lido na imprensa, então eu não tenho dados ainda objetivos, né? Até porque não estava lá, né? A primeira coisa que tem que ser investigada, porque existem fortes indícios de infiltrados exatamente pela extrema-direita para ter aquele comportamento, está entendendo? Então, cabe à polícia, cabe aos setores importantes da sociedade, do ponto de vista da segurança, investigar e dar uma resposta concreta para a sociedade. Porque com esse governo que tem aí, com esse perfil da família Bolsonaro, eu não espero mais nada. É um governo que tem um discurso extremamente contrário ao ser humano, contrário ao respeito à diversidade, né? É um discurso hipócrita, porque reza de manhã e faz os horrores à tarde, está entendendo? Então, você veja, é um governo que não tem piedade, que não age, que não tem nenhuma sensibilidade, principalmente pela maioria da sociedade, a não ser no famoso cercadinho que ele fala para os seus eleitores, para o seu grupo organizado, que ali se encontra, onde ele dá entrevista, onde ele é manso, onde ele é efetivamente meigo,
com aqueles que respaldam os seus horrores no restante do dia e nas caladas da noite. Então, tem que ser investigado para dar uma resposta à sociedade sobre isso. O professor, dando sequência a a resposta do senhor, a gente acompanhou recentemente uma mobilização indígena, né, ali na esplanada dos ministérios e tal, o pessoal cobrando, né, o seu legítimo direito, né, à terra, né, a conseguir a sua demarcação e tudo mais, e foram recebidos com, como a gente fala popularmente no Rio de Janeiro, com tiro, porrada e bomba, né? Assim, uma ação desastrosa da polícia do Distrito Federal, uma ação desastrosa, e a gente sabe que o atual governo, enfim, já foi tema, inclusive, aqui de uma das nossas segunda dupla, é completamente contrário à pauta e às questões indígenas. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: como que o senhor enxerga aquela ação contra os povos indígenas, professor? Olha, eu posso definir efetivamente, Gabriel, numa palavra, desastrosa, né, a ação da polícia. Veja, exatamente, nós estamos vivendo já um regime de exceção. Exatamente. Por quê? Porque a sociedade tem que ter seu espaço, tem que mobilizar, tem que reivindicar, tem que. E as forças de segurança devem dar proteção para a ordem dessa sociedade, está entendendo? E a gente vê ao contrário, que as forças estão provocando a desordem, né? Exatamente. Então, é isso, por isso que esse tema da mobilização é extremamente importante para que a gente discuta, porque a mobilização, desde a Grécia Antiga, né, na polis, onde os cidadãos se reuniam na polis, né, se reunia na ágora, né, na praça pública, para discutir os seus problemas. Isso está lá no pensamento grego, no século VII, século VIII, V, enfim, da Grécia, do período antigo da filosofia. Então, é algo essencial na sociedade e cabe às forças de segurança dar condições, proteger efetivamente a sociedade que reivindica pelos seus direitos. E aí eu posso também definir o seguinte: nós precisamos de uma polícia cidadã. É isso que está faltando, né, no nosso país, uma formação humana, uma formação social das forças de segurança, tanto das Forças Armadas quanto das forças auxiliares, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, inclusive o pessoal das guardas municipais, enfim. Então, precisa muito essa formação social cidadã desses segmentos das forças de segurança, para que respeite a sociedade no seu processo de organização e reivindicação dos seus direitos. Perfeito. Professor, para a gente encerrar, então, eu queria que o senhor, enfim, deixasse uma mensagem para o nosso público, os nossos telespectadores, a respeito aí dessas manifestações, para que, né, continuem avante, lutando pela democracia em nosso país. Fique à vontade, professor. Olha, eu, como professor de direito, eu trabalho com meus alunos e digo uma questão fundamental. Primeiro, no Brasil falta uma palavrinha fundamental na nossa democracia, na nossa sociedade. Falta cidadania, ou seja, é preciso que os cidadãos, cidadãs tenham consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Primeira coisa. Segunda coisa, esses direitos, eles não acontecem de forma automática. O direito só existe, primeiro, no direito positivado, segundo,
a sociedade reivindicar que esse direito seja posto em prática. Então, é preciso que a sociedade se mobilize, se organize para garantir os direitos constitucionais e infraconstitucionais, né? E com isso, avançar na sociedade. E, finalmente, eu convoco a sociedade para que faça esse mutirão de cidadania, de participação popular, de reivindicação, seja no governo de direita, de extrema-direita, para barrar os seus apetites autoritários, genocidas e, como eu diria, apetite ditatorial, seja na esquerda, que se mobilize e se organize para fazer com que os governos de esquerda possam efetivamente ter força política para cumprir com a agenda governamental, cumprir com a agenda desses movimentos sociais. Por quê? Porque os setores econômicos, financeiros, nacionais e internacionais, esses têm forças, esses estão organizados e esses buscam garantir os seus direitos. Cabe a nós, da sociedade, também nos organizarmos e, efetivamente, devamos cobrar, efetivamente, cotidianamente, dioturnamente, a execução desses direitos. Então, é isso que eu quero deixar para a sociedade. Vamos nos mobilizar, vamos nos organizar e garantir a construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Perfeito. Professor, muito obrigado por mais esse encontro, essa verdadeira aula aqui para todos nós. Um forte abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma segunda dupla. Boa noite a todos e até breve.